Graça e paz a todos. Glória a Deus pela sua vida. Você que dispôs aí de um tempo para estar aqui nos assistindo, para receber aí algo novo da palavra de Deus nesse nosso culto online, nesse nosso culto de ensinamentos. Eu peço a Deus que traga sobre as nossas vidas unção suficiente, capaz de trazer revelação, capaz de trazer entendimento da sua palavra, e que nós nessa noite venhamos ter os nossos olhos desvendados com relação às sagradas escrituras, com relação aos propósitos de Deus para as nossas vidas. Eu quero, antes de mais nada, declarar a paz do Senhor sobre a sua vida, Shalom, e também pedir a você nessa hora que pare aí o que você está fazendo, ore comigo nessa hora, invoque o poder e a unção de Deus sobre a sua vida, para que possamos estar inteiramente conectados, ligados ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, bendizemos a teu nome, Senhor, ó Deus, por mais esse tempo aqui na tua presença. Ó Santo Espírito de Deus, que tu tenhas a liberdade de estar trazendo entendimento em relação à tua palavra, em relação à tua vontade para com as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra todo e qualquer tipo de impedimento, tudo aquilo que possa significar, ó Deus, impedimento para a obra que o Senhor tem a realizar nas nossas vidas, toda a cegueira espiritual, toda a incredulidade, toda a religiosidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser lançado longe de nós, que tenhamos, ó Senhor, os nossos olhos desvendados para aquilo que o Senhor quer fazer, para aquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja Deus pela sua vida. É muito bom estarmos na presença do Senhor, é muito bom estarmos unidos ao Senhor, no mesmo propósito, na mesma fé. Não sei se você observou aí, a nossa página está com uma cara diferente, né? E com um nome diferente. Antes estava simplesmente identificado por IEC, Ribeirão Preto. Aí achamos por bem dar um título, um nome, além de mudar a cara. É Eclésia, que seria igreja, igreja sem paredes, porque nada mais é do que tem acontecido. Temos sido igreja, temos ministrado a palavra, temos feito o nosso papel como igreja, né? E por isso eu achei por bem atribuir esse nome, Eclésia, para essa nossa página. E além de tudo isso, além da página, nova roupagem, também estamos postando lá no YouTube cada mensagem. Além das mensagens que a gente tem ministrado aqui, temos postado também alguns outros vídeos que servem para seu crescimento, para sua edificação. A nossa página lá no YouTube, que tem por nome Igreja do Evangelho de Cristo, Ribeirão Preto. Você possa acessar lá também. Amém, amados? Mas vamos àquilo realmente pelo qual nós aqui estamos. Falar um pouco a respeito da palavra de Deus em relação àquilo que nós começamos no domingo. No domingo nós ministramos a palavra e dissemos logo no início que daríamos continuidade, concluiríamos hoje aquela mesma palavra, aquele mesmo ensinamento. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Jeremias 29, verso 11. Jeremias 29, verso 11. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém, amados? Glória a Deus. No domingo, preste bem atenção numa coisa. No domingo nós terminamos a ministração dizendo o seguinte: você já pensou o que Deus pensa a seu respeito? Você parou para pensar nisso? O que é que Deus pensa a seu respeito? É algo que talvez você não tenha parado para pensar ainda.
né? Até um pregador, certa ocasião, ele disse o seguinte: você está feliz com Deus? Aí todo mundo, oh, glória a Deus, aleluia, né? E aí ele pergunta novamente: e Deus está feliz com você? Aí não houve tão grande manifestação como houve na primeira pergunta. Deus está feliz com você? O que Deus pensa a seu respeito? Você já parou para pensar nisso? Agora raciocina comigo uma coisa: como é possível descobrir o que uma pessoa está pensando? No domingo nós falamos um pouco a esse respeito. Como é possível chegarmos à conclusão em relação àquilo que a pessoa está pensando? Basta observarmos as suas atitudes, não é mesmo? Basta observarmos aquilo que ela está falando. Aí poderemos concluir o que é que passa pela cabeça dela, que tipo de pensamento estão na mente dela, né? Isso é uma forma de concluirmos o que a pessoa está pensando. É através do que ela fala, é através do que ela faz. Com Deus não é diferente. Para a gente chegar a uma conclusão do que é que Deus está pensando a nosso respeito, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, eu creio que você crê também que é a palavra de Deus, é o que Deus falou para as nossas vidas, é o que está escrito na palavra. Então, quando nós tomamos conhecimento da palavra de Deus, quando nós mergulhamos na palavra de Deus para buscar esse entendimento, para buscar esse conhecimento, nada mais é do que tomarmos conhecimento dos pensamentos de Deus a nosso respeito. A partir daí nós entendemos o que Deus pensa, como Deus pensa. Você entende a importância de ler a palavra de Deus? E no momento que nós entendemos o que Deus pensa, nós tomamos conhecimento da palavra de Deus e concordamos com isso. Olha só como que as coisas funcionam no reino espiritual. Nós concordamos com o que está descrito na palavra de Deus, ou melhor, estamos concordando com o pensamento de Deus. O que acontece? A nossa vida passa a ser reprogramada. A nossa vida passa a ser dirigida de acordo com aquilo que nós concordamos. Você entende? A importância do conhecimento da palavra, a importância de você tomar conhecimento dos pensamentos de Deus. Isso é o que nós chamamos, quando há essa reprogramação da nossa vida, isso é o que nós chamamos de andar, de viver segundo a vontade de Deus. Você entende? Então, Deus, Ele fala conosco através da sua palavra. Cada vez que nos deparamos com a palavra de Deus, não na correria, como eu já havia dito, a Bíblia é um livro que não podemos passar pela Bíblia correndo, né? Porque ela é muito mais profunda do que extensa. A Bíblia é muito mais profunda do que extensa. Cada vez que nós paramos, tiramos um tempo para buscar conhecimento através do estudo das Sagradas Escrituras, estamos nada mais, nada menos tomando conhecimento a respeito dos pensamentos de Deus. Porque a palavra de Deus é a exata expressão dos pensamentos de Deus. Amém, amados? Então, a palavra de Deus, ela é um dos meios pelo qual o Senhor transmite para nós aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele achou por bem deixar claro para cada um que deseja conhecê-lo, para cada um que deseja conhecer ao Criador. Mas veja bem, algumas coisas que Deus deixou descrito aqui na sua palavra, algumas de suas promessas, nem sempre essas promessas alcançaram, surtiram o efeito esperado.
Vamos entender melhor como é que é isso. Primeira coisa, a gente precisa entender algo interessante aqui, ó. Deus, ele expõe os seus pensamentos através da palavra. Amém? Isso tem que estar muito claro para você. A segunda coisa, pode-se dizer que os pensamentos de Deus são a vontade dele para se cumprir aqui na terra. Então, a palavra de Deus, ela é os pensamentos, é a exata expressão dos pensamentos de Deus. E a segunda coisa, os pensamentos de Deus são nada mais, nada menos do que a vontade dele para cada um de nós, para se cumprir aqui na terra. Enquanto a gente estiver aqui, vivendo aqui na terra, a vontade de Deus se cumprir na terra, seria nós concordarmos com a palavra, nós concordarmos com os pensamentos de Deus. Agora, aí eu te pergunto, você deseja viver segundo a vontade de Deus? Você deseja viver segundo a vontade de Deus? Você parou para pensar nisso? Se a sua resposta for sim, a gente já está careca de ouvir, né? Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, com certeza, a grande maioria, sim, é lógico que eu desejo viver a vontade de Deus. É lógico que a vontade de Deus para a minha vida é muito melhor do que a minha própria vontade, né? Isso é algo prático, é algo que todo mundo vai concordar. Porém, na hora de se colocar realmente em prática, de viver essa verdade, é que é a grande questão, né? Lá em Romanos 12:2, né? Declara, Romanos 12, versículo 2: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2, né? Pois bem, então como é que a gente faz, conforme está aqui, né? A gente não deve tomar forma desse mundo, não deve andar segundo o curso desse mundo, mas sim que a gente tem que ser transformado pela renovação da nossa mente. Uma das formas de renovar a nossa mente, o entendimento da palavra de Deus, né? Então, 3 atitudes que são necessárias para a gente provar aquela que é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Você quer? Eu continuo fazendo a pergunta. Você quer, você deseja viver a vontade de Deus? Pois bem, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Você deseja isso para a sua vida? Então são 3 atitudes que você tem que tomar desde já, a partir de agora, que você vai tomar conhecimento disso. A primeira atitude, abrir mão de viver segundo o curso desse mundo. Abrir mão de tomar forma desse mundo. Como que é essa questão na prática? Abrir mão de tomar forma do mundo. Não se amodelar conforme esse mundo. Como que seria isso na prática? É ter atitude diferente do que a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas que não temem a Deus. Você não ter as mesmas atitudes que essas pessoas que não temem a Deus têm. Isso é você não tomar a forma do mundo. É você não se deixar levar como uma Maria vai com as outras. Viver segundo aquilo que está na moda, né? Viver segundo aquilo que mais está todo mundo assim, eu vou fazer isso também. Você entende? Você abrir mão até mesmo. Olha só, você não tomar forma do mundo é você valorizar até mesmo fazer o bem ao próximo, abrindo mão até mesmo da sua própria vontade para satisfazer a vontade do seu próximo. É mole? É fácil? Não tomar forma do mundo? Pois é, não é fácil. Isso é a primeira atitude, né? Você não pensar tanto em si mesmo, mas começar a pensar um pouco mais no próximo. Isso é você abrir mão de tomar forma do mundo. A segunda atitude, para a gente provar da boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. A primeira atitude foi não tomar a forma do mundo, não se amodelar a esse mundo. A segunda atitude, renovar a sua mente. Mudança de mente, né? Através do quê? Como é que isso é possível? Você tomar conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, e crer nessa verdade. Isso vai ser, vai fazer com que ocorra a mudança de mente. É o que nós chamamos de metanoia, arrependimento da forma como você vive e buscar viver segundo o que diz a palavra de Deus. Isso é mudança de mente, renovação da mente, conhecimento dos pensamentos de Deus e aplicando esse conhecimento dos pensamentos de Deus na nossa própria vida. Vai ocorrer uma metanoia, vai ocorrer uma transformação das nossas mentes. É isso que muitas pessoas que estão no mundo não conseguem entender. Como é que pode um assassino se converter, mudar de conduta? Como é que pode uma prostituta deixar de praticar o que ela vem praticando e se tornar uma pessoa santa? Como é que pode um ladrão deixar de roubar, né, e passar a pregar a palavra de Deus? Mudança de mente. Como que isso é possível? É algo sobrenatural que ocorre a partir do momento que a pessoa toma conhecimento dos pensamentos de Deus, que é a palavra. Você está me entendendo? Então, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. A terceira atitude para você provar daquilo que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus é você se apropriar dos pensamentos de Deus. Você se apropriar da verdade, que são os pensamentos de Deus. Então são 3 atitudes que você tem que tomar. A primeira, não tomar a forma do mundo. Segundo, renovação da sua mente. E terceiro, se apropriar dos pensamentos de Deus. Essa palavrinha apropriar, né? Ela tem um significado interessante. Olha só, se apropriar de algo é ato ou efeito de apropriação. Ato ou efeito de apropriação, de se tornar próprio, adequado, pertinência. Então, o que me chama a atenção é essa questão de se tornar adequado. Você tomar posse, né? Em resumo aí, tomar posse, se adequar. Você se apropriar dos pensamentos de Deus é você se adequar aos pensamentos que Deus tem a seu respeito. Você está me entendendo? Olha que coisa maravilhosa. É você se adequar aos pensamentos de Deus que estão contidos na sua palavra. Agora, você nota uma coisa interessante. Se você você apenas tomar o conhecimento, tomou conhecimento dos pensamentos de Deus que estão ali descritos na sua palavra, na verdade, mas só tomar o conhecimento não é o suficiente. Você tem que tomar conhecimento, concordar com aquilo e viver, aplicar isso na sua vida, mudar a sua conduta, o seu posicionamento. Então, se você não se adequar, se você não se apropriar daquilo que Deus falou na sua palavra, então não adianta nada Deus ter falado. Você está me entendendo? Não vai adiantar nada Deus ter falado se você só tomou conhecimento daquilo. Quantas pessoas estão vivendo dentro das igrejas há anos que têm o conhecimento, mas não se apropria, não se deixa adequar àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Adequar, tornar-se adequado, tornar-se dono daquela verdade, pegar para si, se apossar. Olha, se não houver um posicionamento com relação a isso, se não houver uma mudança de conduta com relação aos pensamentos de Deus, nada vai mudar na nossa vida. Por isso que tem pessoas há anos, pessoas que nasceram dentro da igreja e você não vê mudança de vida.
porque não tomou posse, não se adequou, não se apropriou da verdade. Então eu posso dizer para você o seguinte: nem tudo daquilo que Deus disse aqui na sua palavra, isso não é uma hipocrisia, não. Aí os teólogos de plantão, nem tudo que Deus disse aqui na sua palavra veio acontecer, se tornou real. Eu vou provar para você. Abre comigo lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4 no verso 1. Enquanto você abre aí, eu vou tomar um golinho de água aqui. Hebreus capítulo 4 no verso 1. Amém? Então vamos lá. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus. Pausa aí. Ainda que tenha sido outorgado, ainda que tenha sido assinado, já foi declarado, assinou-se o documento lá que a promessa de Deus é nossa, foi outorgada. Ainda que isso tenha acontecido, olha só, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Até aí. Olha só que coisa interessante. A mensagem foi pregada, tanto a nós como a eles. Mas aqui o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo que ele teme que alguns de vós possa, infelizmente, não conseguir entrar no descanso do Senhor. Possa parecer que tenha falhado. Mas foi pregada as boas novas para eles, tanto para eles como para nós. Mas o que acontece? A mensagem chegou até eles, o conhecimento, a mensagem chegou até eles, eles ouviram, né? Mas de nada lhes valeu. Por quê? Porque essa mensagem que chegou até eles, ela não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Faltou a pessoa depositar fé juntamente com a mensagem, a boa notícia, junto com a boa notícia. Você está me entendendo? Não adianta eu chegar para você e falar: olha, para essa situação que você está vivendo, existe uma solução. A solução está em Deus. Você tomou conhecimento que existe uma solução, mas parou aí. Chegou simplesmente a você sabe que tem uma solução, essa solução está em Deus, só que você não crê o suficiente para colocar isso em prática, para você mergulhar. Mas como? Como é que pode? Eu quero isso, se tem uma solução, está em Deus, então eu quero Deus, eu quero o que Ele tem para mim. É isso que falta para muitos. O conhecimento só não é o suficiente, amados. Deus, essa questão do descanso, como eu já disse no domingo, ainda vou preparar algo, só uma palavra voltada para isso, mas essa questão do descanso de Deus para as nossas vidas, eu imagino o descanso de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me trouxe algo para ilustrar essa questão do descanso, né? Eu me lembro que na rodovia que liga São Paulo ao litoral, eu sempre fui, teve um período que eu trabalhei quase que 1 ano lá na Baixada Santista, no Guarujá, e por incrível que pareça, 1 ou 2 vezes que eu trafeguei ali pela Anchieta, mas na maioria das vezes, sempre, era Imigrantes, descida como subida, sempre. E ali na Imigrantes tem aqueles túneis, e principalmente na ida, vésperas de feriado, aquele fluxo de veículos muito grande. E o que acontece? Tem uns locais
na rodovia, que tem uns nomes de ponto de escape, ponto de descanso. Quando dá problema no carro, alguma coisa assim, não pode parar no acostamento, mas tem aqueles locais que seriam os pontos de descanso, para os carros pararem ali, enquanto o fluxo continua. Então, a visão que eu tenho desse lugar de descanso em Deus é exatamente isso. A gente está vivendo a nossa vida e Deus tem reservado para nós um lugar nele, e esse lugar é o descanso, aonde a partir do momento que você, pela fé, adentrou a esse recinto, a esse local de descanso, ali o Senhor passa a cuidar de você, e você fica em paz, um local de inteira paz, né? Mas a grande maioria não consegue tomar posse desse lugar de descanso, simplesmente pelo fato de não ter fé suficiente. Acreditam que existe, mas não tem fé suficiente, que não é para eles, entende? É isso que eu quero fazer com que você entenda nessa noite, que Deus tem um lugar reservado para você, um lugar de descanso, e esse lugar só é possível ser alcançado através não só do conhecimento, mas também da fé que você tem naquele que é o Criador, naquele que está nos proporcionando esse lugar. Então, ter o conhecimento, mas não ter a fé, não é o suficiente para a gente chegar nesse lugar de descanso. Não basta você só ler a palavra de Deus, não basta você só ouvir as ministrações, você simplesmente ouvir o que eu estou falando agora. Se você simplesmente não aplicar isso, não se apropriar, não tomar posse dessa verdade, então é necessário que essa mensagem que você está ouvindo agora, por exemplo, isso que eu estou te falando, é necessário que ela venha ser acompanhada de fé. A partir do momento que ela entra pelos seus ouvidos, ela tem que cair no seu coração, e o seu coração precisa estar cheio, repleto de fé, para que possa surtir efeito. Por isso que eu disse, quando eu disse para você que o que eu estava dizendo não é heresia, que algumas coisas que Deus prometeu aqui não se cumpriu na vida de algumas pessoas. Justamente por isso, a pessoa ouviu a mensagem, ou a pessoa tomou conhecimento da mensagem, mas não tinha fé suficiente no coração para viver aquilo, para se apropriar daquilo, para se adequar àquilo. Então, Deus, vamos voltar, Ele expõe através da sua palavra, através da Bíblia, os seus pensamentos, e aí nós passamos a tomar conhecimento, a compreender os pensamentos de Deus, aquilo que está no coração de Deus, através da leitura, através do estudo. E a partir do momento que nós nos identificamos com isso, desse conhecimento, dos pensamentos de Deus, a gente se apropria, a gente se adequa a esses pensamentos de Deus, né? E a partir daí é que vai acontecer o milagre. A partir daí que vai operar em nós o poder de Deus, quando nós nos apropriamos desses pensamentos de Deus. É a partir daí que ocorre o milagre nas nossas vidas. Por que muitas das pessoas hoje estão em pânico, estão apavoradas, não estão menosprezando as mortes de muitas pessoas, milhares de pessoas estão morrendo hoje por causa da Covid-19, de jeito nenhum. Mas preste atenção numa coisa, precisamos entrar no lugar de descanso do Senhor, onde ali estamos protegidos de todo e qualquer tipo de perturbação demoníaca, de qualquer tipo de ataque demoníaco. Você está me entendendo? Ali estamos seguros no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. De que adianta você estar aí cheio de álcool gel, cheio de máscara, todo protegido, se o Senhor não edificar a casa? Em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não estiver presente na sua vida, por qualquer uma brecha, qualquer uma fresta, o mal vai entrar. E o desejo do mal é te matar, é te destruir. Infelizmente é isso que acontece. Portanto, amados, as promessas que Deus deixou aqui para as nossas vidas são mais de 8.000 promessas.
essas promessas, para que elas possam surtir realmente um efeito nas nossas vidas, é preciso haver uma interação dessas promessas que aqui estão com o nosso entendimento. Havendo essa interação das promessas com o nosso entendimento e, consequentemente, a gente as praticando, com certeza, um milagre vai acontecer. Você precisa do milagre? Está aí a receita. É uma interação do seu entendimento com as promessas, e a partir do momento que houver essa interação, você as pratica. Você adequa a elas, ou melhor, você se adequa a elas. Não adequar elas à sua vida, mas você adequar a sua vida a elas, conforme está descrito aqui. Praticando, colocando em prática. Amém, amados? Então, essa prática, quando nós aplicamos isso na nossa vida, essa prática coopera para aquilo que nós chamamos de propósito. O propósito pelo qual nós viemos a existir. Como eu disse no domingo, opinião particular minha, que tem respaldo da palavra de Deus para isso. Ninguém veio a esse mundo de bobeira. Cada um que aqui foi colocado, cada pessoa, ser humano que aqui foi colocado nesse mundo, existe um propósito pelo qual ele veio existir. Esse propósito é Deus quem sabe. Deus sabe o verdadeiro propósito pelo qual eu vim existir. Por esse motivo que eu não acredito que o Salmo 139, por exemplo, ele seja um predestino. Eu não creio na teoria da predestinação, de jeito nenhum. Mas sim, o Salmo 139, ele descreve ali um propósito. Vamos ler lá o Salmo 139. Salmo 139 no versículo 15. Olha só que interessante. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Olha só, isso me chama muita atenção. Cada dia determinado para que nós vivêssemos aqui na terra, conforme diz aqui o salmista, foram escritos antes mesmo de um deles existir. Todos os dias foram escritos antes mesmo de um deles existir. Então, antes de você nascer, todos os dias que estava determinado para você viver, o Senhor escreveu a seu respeito o propósito da nossa vinda para esse mundo. Continuando, como são preciosos para mim os teus pensamentos, os pensamentos de Deus a nosso respeito. O salmista diz que eles são preciosos demais. Ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Pausa aí, preste atenção. Deus, Ele não deseja nos convencer de que viemos a existir para algo que Ele preparou para cada um de nós, como sendo aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Tipo assim, Ele não deseja convencer a mim, convencer a você de que o que Ele tem para nós é melhor. Ele não quer te convencer disso, jamais, de jeito nenhum. Ele também não quer te convencer que Ele tem o melhor para a minha vida e o melhor para as minhas futuras gerações. Isso é o melhor para nós. Ele não quer nos convencer disso, nunca. Mas Ele quer que nós venhamos nos apropriar disso. Entende? Ele quer simplesmente que a gente venha se apropriar daquilo que Ele tem. Ele nos dá o livre-arbítrio, é o direito de escolha. Escolher a maneira que você quer viver. Viver
o melhor que Ele estabeleceu para a nossa vida, ou viver a vida segundo aquilo que a gente julga ser o melhor. Ele não quer nos convencer disso. O que Ele deseja é que venhamos nos apropriar, que venhamos tomar posse dessa verdade para as nossas vidas. Amém? Você compreende essa verdade? Em resumo, Deus fala e Deus fala através da sua palavra, e nós, depois de entender o que Deus falou, aí nos apropriamos daquilo que Ele falou, da verdade que Ele falou. A partir do momento que nós nos apropriamos da verdade que Ele falou, nós a colocamos em prática. Isso é viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Você está me entendendo? Quando a palavra de Deus, ela nos encontra dessa forma, Deus fala, a gente compreende o que Ele falou, se apropria disso, crendo que isso é o melhor para nós, e a gente começa a praticar isso. Isso é viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é maravilhoso. Amados, ninguém pode impedir você de viver a vontade de Deus para a sua vida. Ninguém, só você mesmo. Só você mesmo. Ninguém consegue roubar de você o propósito que Deus estabeleceu para você. Ninguém. Então, a palavra de Deus, ela vai revelar a nós o propósito da nossa existência. E quando nós tomamos conhecimento disso, nos apropriamos disso e praticamos isso, nós simplesmente deixamos de viver e passamos a existir. Lembra? Nós falamos domingo, deixar de viver para vir a existir. Qual que é a diferença? Viver e existir. Viver todo mundo vive, mas existir, você vai existir a partir do momento que você começa a viver os propósitos de Deus para a sua vida. Nossa, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. A gente passa a ser alguém que Deus separou para viver um propósito. Aí a gente vai existir. Você simplesmente vai deixar de ser um ser que respira aqui nessa terra para passar a ser um ser que existe aqui nessa terra para cumprimento da vontade de Deus. Eu vou te dar alguns exemplos na palavra de Deus. Olha, lá em Gênesis, por exemplo, você se lembra de Abrão? Não estou falando de Abraão ainda, estou falando de Abrão. Abrão, ele era simplesmente o filho de Terá. Terá, ele era o pai de Abrão, e ele fabricava falsos deuses, ídolos, estátuas. E aquelas estátuas servia como deuses para aqueles povos pagãos. Abrão era simplesmente o filho dele, né? Ele vivia ali debaixo da guarda, dos cuidados do pai, né? Mas isso foi no capítulo 11 de Gênesis. Já no capítulo 12 de Gênesis, olha só, a palavra de Deus encontrou Abrão. Olha o que diz, Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse, a palavra de Deus, encontrando Abrão, o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, vai para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha, a palavra de Deus encontrou Abrão. E a partir do momento que a palavra de Deus encontrou Abrão, ele compreendeu aquilo. Ele creu que aquilo era verdade. E passou a viver em função daquilo. Propósito. Viveu a partir daí, passou a existir a partir daí, ou melhor dizendo. Até então ele vivia. Ele passou a existir a partir do momento que ele praticou, se apropriou daquela verdade. Ele poderia muito bem continuar vivendo ali, substituiu o pai dele na fabricação, lá na olaria, sei lá o nome que você quiser dar, lá na fabricação dos falsos deuses, lá dos ídolos. Poderia dar continuidade àquilo que o pai dele vinha, ele ia continuar vivendo, mas não, ele não queria só viver. A palavra de Deus o encontrou e fez com que ele viesse a existir.
E a palavra de Deus disse assim: olha, eu vou tornar famoso o seu nome, e você vai ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você entende? A bênção que é, o que acontece quando você é achado de Deus, quando a palavra de Deus te encontra, ela cai no coração juntamente com a fé, e aí ela começa a ser praticada, começa a ser aplicada em prática na sua vida, naquilo que você já é acostumado a fazer. Às vezes ocorre uma mudança tamanha, uma revolução na sua vida a partir do momento que a palavra te encontra, né? Então, a partir daquele momento, Abrão passou a existir. As ações dele, a partir daquele momento, contribuíram para o propósito de Deus, que era abençoar todas as famílias da terra. Conforme está lá em Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Era o propósito pelo qual já estava escrito, antes dele nascer, já estava escrito a esse respeito, que era para isso que ele viria a esse mundo. E Deus falou com ele, e ele creu naquilo. Você está me entendendo? Outro exemplo, Davi. Ele jamais ia se tornar um rei se a palavra também não o alcançasse. Ele estava lá atrás das malhadas, conforme diz, estava lá no curral das ovelhas, cuidando das ovelhas do pai, não tinha o direito nem de sentar na mesa com o resto da família. Já ministramos a esse respeito, mas a palavra foi e alcançou a Davi. O propósito pelo qual ele veio a esse mundo era reinar sobre a nação de Israel, né? Então, antes da palavra encontrar Davi, ele vivia, mas não existia. Então, ao ouvir, amado, a palavra de Deus, ao ter um encontro com a palavra de Deus, não endureça o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Permita que o Senhor passe a viver através da sua vida. Não foi Deus quem convenceu a nenhum deles, nem Abraão, nem Davi. Noé é outro que a palavra alcançou. Ele fez toda a diferença quando alcançou, né? E muitos exemplos na palavra de Deus. Deus não convenceu nenhum deles, eles simplesmente escolheram obedecer a palavra, viver segundo aquilo que estava escrito. E é isso que Deus deseja de cada um de nós. Agora, eu te faço uma pergunta. Você crê que a palavra de Deus é a verdade para as nossas vidas, né? Leia comigo lá, algo que eu quero, para a gente estar encerrando. João, no Evangelho de João, vai lá no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 32. Olha só que coisa interessante. Um texto bastante conhecido e que o nosso presidente também vive declarando, né, essa verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Amém? Nós cremos que a palavra de Deus, realmente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós cremos isso. Eu creio que você crê isso também. Eu creio que você crê também que Deus e a sua palavra são responsáveis por trazer libertação ao seu povo. Você crê nisso? Já ouviu muito falar a esse respeito? A palavra que nos liberta, né? É uma verdade. Amém? Mas apenas crer que a palavra liberta, você acha que é o suficiente para produzir algum resultado? Só crer que ela te liberta? Não, eu creio que a palavra liberta. Como que isso é possível? Só crer é o suficiente? Você crendo que a palavra te liberta não é o suficiente para produzir efeito de libertação, para produzir efeito de transformação. Para só crer na palavra
que ela liberta é insuficiente para produzir resultado, o resultado pelo qual ela foi enviada, ainda não é o suficiente para trazer esses resultados na nossa vida, o resultado de libertação. Só crer simplesmente que ela liberta, porque você ouviu alguém dizendo isso, porque você simplesmente leu aqui que a palavra vos liberta, como nós lemos lá em João 8,32, e conhecerão a verdade vos libertará. Só isso não é o suficiente. O nosso presidente declarando isso para todo mundo lá, conhecereis a verdade, isso não é o suficiente. Então como é que é? O que é necessário para a palavra cumprir isso que ele está dizendo, que vai nos libertar? É necessário você praticar a palavra, você colocar em prática. É necessário você aplicar a palavra na sua vida. O poder libertador que existe na palavra de Deus, ele não está simplesmente pelo fato de Deus ter falado que a palavra liberta, mas sim na nossa atitude com relação a tomar posse dessa verdade. Então o poder libertador não está só pelo fato de Deus ter falado, mas sim tomar posse, se apropriar, se adequar. O poder está aí, nessa apropriação. Você entende? Quando você toma posse dessa verdade, quando você passa a dizer, não, isso eu quero para mim, é isso que diz a palavra, é isso que eu tomo posse, é embasado nisso que eu vou viver da agora para frente. Depois de você se apropriar dessa verdade, vai ocorrer aquilo que a gente chama de libertação, né? Aí você precisa subir também de nível, se apropriando, vivendo. Só aí vai acontecer a libertação, só aí. Entenda uma coisa com relação a milagre. O milagre não existe só por causa de Deus. Deus é o Pai dos milagres, amém. Mas o milagre não existe só por causa de Deus, de forma alguma. O milagre, ele existe por causa de Deus, que falou, né? Que nos convenceu da sua palavra, que fez com que pudéssemos entender, né, a sua palavra, e aí nos apropriar disso. Eu estou dando para você a forma como um milagre se torna real na nossa vida. Então ele não existe só porque Deus falou, não existe só por causa de Deus, mas ele existe sim por causa daquilo que Deus fala, e aquilo vem cair ao nosso coração. E a partir do momento que isso vem, cai no nosso coração, uma verdade que vem de encontro à nossa realidade, e a gente se apropria daquilo, aí, amados, o poder de Deus entrando em ação. A gente se apropriando dessa verdade, essa verdade que já está no nosso coração, um projeto que talvez seja impossível de ser alcançado, seja impossível de ser realizado, mas Deus colocou aquilo de tal forma no coração da pessoa, porque ele creu que foi Deus quem falou, e aí a pessoa começa a viver em função daquele projeto, aplicar toda a sua força, toda a sua energia, em função daquele projeto, respaldado por Deus, né? E passa a gastar a sua vida naquele projeto. O milagre, ele só vem a existir por isso, não simplesmente pelo fato de Deus ter falado. Então, essa é a fórmula do milagre para as nossas vidas. É isso que Deus deseja, que nós venhamos tomar posse dos seus pensamentos, venhamos existir, não simplesmente viver, e venhamos usufruir daquilo que Ele prometeu na sua palavra. Venhamos gastar a nossa vida em função de um projeto que Ele pode estar gerando no seu coração agora.
em relação a um projeto que ele talvez já existe no seu coração, mas talvez te falta encorajamento, talvez te falta fé. Mas eu venho te encorajar nessa noite. Se foi algo que Deus falou ao seu coração, se aproprie disso, gaste a sua vida, que Deus é contigo. Amém, amados? Eu quero orar com você agora, quero reivindicar de Deus o cumprimento da vontade dEle nas nossas vidas. Nós aprendemos como que é que podemos viver a boa, agradável e a perfeita vontade dEle. Você se lembra? A questão da mente, renovação da mente, a questão de você não tomar a forma desse mundo, né? Há 3 atitudes que você precisa ter: não tomar a forma do mundo, você ter a sua mente renovada e você realmente se apropriar da verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te rendemos graça nessa hora. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelo desvendar dos nossos olhos com relação à Tua palavra. Oh, o que seria de nós, Senhor, sem a Tua presença? O que seria, Senhor meu Deus, das nossas vidas nos dias de hoje, que tem se apresentado como dias maus? Eu oro nessa hora, Senhor Deus, para que o Senhor venha dar sustentação suficiente a cada um daqueles que estão me ouvindo, cada um daqueles que estão debaixo de nossa cobertura. Pai, que o Senhor venha nos sustentar com sua própria mão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, ó Deus, Pai querido, fazer um pedido especial a Ti em relação ao Jorge, ao pai do André, que está internado, Senhor, lá em Porto Velho. Que o Senhor possa visitá-lo nessa hora, ó Deus, lá naquele leito do hospital onde ele está. Opera, Senhor Deus, o Teu milagre na vida do Jorge, Pai, para que amanhã ele já possa acordar bem, para que ele possa concluir ali a sua viagem, Senhor. Nós estamos inteiramente na Tua dependência, ó Deus, para cumprimento, ó Deus, Pai querido, desse pedido, para cumprimento, ó Deus, da Tua vontade, que eu sei que é o melhor que o Senhor tem para a vida do Jorge, para a vida dessa família. Pai, eu quero ministrar cura na vida dele. A distância não é capaz de impedir, ó Deus, o Teu poder de cura. Envia Teus anjos ministradores lá onde ele está agora, em nome de Jesus. Quero colocar a vida de cada um desses que estão me ouvindo, Pai. Se tiver alguém enfermo, algum familiar, ó Pai querido, da mesma forma como o Jorge está sendo visitado, que o Senhor possa visitar também esse membro, essa pessoa, Pai, enferma. Eu ministro a cura, Senhor, um milagre sobre a vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu Te agradeço, Senhor, porque eu sei o quanto o Senhor é um Deus presente na minha vida, o quanto o Senhor é um Deus presente nesse ministério. Eu sei, ó Deus, que se o Senhor ouve as nossas orações, sabemos também que já alcançamos a resposta, já alcançamos o cumprimento daquilo que nós lhe pedimos, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por um dia o Senhor ter nos escolhido, por um dia, ó Deus, o Senhor ter apresentado diante dos nossos olhos o Teu projeto, o projeto para as nossas vidas, e nós nos apropriarmos desse projeto. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela fé que o Senhor colocou, pela fé que o Senhor dividiu com cada um de nós. É o suficiente, ó Deus, para ver acontecer aquilo que é a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe você, e até domingo pela manhã estaremos aqui novamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a Tua luz, que o Senhor tenha misericórdia de ti e lhes dê a paz, em nome de Jesus. Boa noite.